para até restabelecer os fatos, eu acho que nós temos que começar também com um vídeo do Dr. Drauzio Varella. Eu quero só destacar que o vídeo que vamos apresentar agora é um vídeo de maio. Por favor. No passado, durante a gripe espanhola, a gente tinha corpos sendo carregados... Maio de 2020. No passado, durante a gripe espanhola, a gente tinha corpos sendo carregados em carroças por aí, e que isso não ia ser, que a Covid de forma alguma ia ser uma coisa parecida. Você ainda acha impossível isso acontecer? Não, acho que não está acontecendo já, não é, Átila? Eu tenho esse remorso de, no início, não ter avaliado bem o que podia acontecer, qual seria a agressividade desse vírus. Porque os dados que a gente tinha vinham da China, os dados chineses eram dados parciais, e a única coisa que a gente sabia é que depois dos 80 anos de idade, 80 anos, é o que eles diziam, né? A mortalidade chegava a mais ou menos 15%, 14,8% nos números deles, né? E que não morria ninguém abaixo de 40 anos, era 0,2%, 2 em cada 1.000. Bom. Então, só para contextualizar, presidente, esse vídeo é de maio de 2020, o vídeo passado anteriormente era do dia 30 de janeiro de 2020, como já foi dito inclusive pela senadora Simone, não tinha sequer o registro de um caso do coronavírus no Brasil. A primeira fala do Dr. Drauzio Varella, sequer tinha casos do coronavírus no Brasil. Então, eu acho que era importante trazer esse esclarecimento a essa comissão parlamentar de inquérito. E me permita, deputado Osmar, só para nós completarmos também um esclarecimento. De fato, a razão final da queda do premier sueco não foi a condução em relação ao coronavírus, mas o início da perda de apoio no gabinete foi disso. O primeiro-ministro sueco é social-democrata, ele perdeu o apoio da esquerda no parlamento e, por conseguinte, teve um voto de censura aprovado ontem, logo após as críticas que até o rei da Suécia fez, as medidas e a condução que a Suécia adotou em relação à pandemia. Dados aqui, inclusive, apontam isso. Na Península Escandinava, senador Humberto, a pior condução da pandemia foi a sueca. O número de mortos na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, era muito inferior aos países próximos, foi muito inferior ao que ocorreu na Suécia. O próprio primeiro-ministro teve que vir a público pedir desculpas, o que não permitiu a perda de apoio da coalizão que o sustentava no gabinete. Notícia da BBC dá conta disso. Sem isolamento, Suécia sofre com Covid-19 fora de controle, UTIs lotadas e debandada de profissionais de saúde. Meses depois, olha aqui a notícia. Suécia admite erros em sua estratégia contra a pandemia. Então, não me parece, com a devida acatamento e respeito, não me parece que tenha sido uma boa referência no enfrentamento à pandemia. E, deputado Osmar, Vossa Excelência é um parlamentar experiente, 6 mandatos parlamentares concedidos pelo povo do Rio Grande. Então, as opiniões de Vossa Excelência, eu não tenho dúvidas que elas influenciam as pessoas. Já foi dito aqui por alguns outros colegas, e Vossa Excelência mesmo confirmou, que teve alguns encontros com o senhor presidente da República, dialogou várias vezes com o senhor presidente da República, obviamente, entre os diálogos que estabeleceu, dialogou sobre o enfrentamento da pandemia. Numa sequência agora, ainda há pouco dita pelo senador Tasso, Vossa Excelência, inclusive, e eu louvo Vossa Excelência por isso, disse que errou na previsão sobre o número de mortos, errou sobre a possibilidade de surgimento de novas variantes, sobre o tempo da pandemia e sobre a chamada imunidade de rebanho. Nesse curso das opiniões de Vossa Excelência, que pelo que já foi demonstrado aqui, inclusive pelos vídeos, é uma opinião que Vossa Excelência sustentou pelo menos até dezembro do ano passado, nesse curso das opiniões de Vossa Excelência,
Em quantas oportunidades Vossa Excelência conversou com o presidente da República e dialogou com ele sobre o enfrentamento à pandemia? Senador Randolph, eu conversei com o presidente várias vezes. Eu vi aqui que saiu publicado agora que foram 20 vezes. Né? 20 vezes em um ano e meio, né? Não é um... tem deputados, aliás, muitos deputados que conversam muito mais com ele do que eu. Mais que Pazuello, viu? Bem mais que Pazuello. Foi mais que o ministro da Saúde. Mas é por questões políticas, inclusive independentes dessa questão aí, a questão da eleição da Câmara, tem um monte de questões aí. Agora, quantas vezes o senhor conversou com o Lula, né, quando era deputado? Então, isso aí não tem... Quando eu era ministro foi muito mais vezes. O ministro só não era o superego dele, né? Então, essa tentativa de me colocar como pessoa tão influente que possa mudar a opinião do presidente da República. O presidente tem opinião própria. Quero dizer isso para vocês. Vocês estão lidando com um presidente. Esse país tem um presidente que pensa e que tem opinião própria sobre tudo. Ele ouve pessoas, né? Ele ouve e decide. E é isso que eu lhe pergunto. Em relação à pandemia, ele ouviu? Me ouviu algumas vezes e me perguntou algumas coisas em um ano e meio. Não tem um gabinete, senador, isso que eu quero dizer. Não existe um lugar que as pessoas se reúnem para influenciar. Ele podia até ter criado isso, se ele quisesse. Ele não criou. Ele ouve ouve outro. É isso que ele faz. Eu sou deputado, eu vou não falar, vou me colocar na posição de não falar com o presidente. Ora, não, em absoluto. Eu fui ministro dele, eu tenho não, em absoluto. Dele, né? Não, em absoluto. O objeto, o destino da minha pergunta é exatamente isso. Que Vossa Excelência nos confirma. Ele lhe ouviu várias vezes nesse um ano e meio. Naquela opinião que ele ouviu, a opinião que Vossa Excelência emitia para ele em relação à pandemia era essa opinião que Vossa Excelência externava. Inclusive, só um dado, se Vossa Excelência me permite, entre as opiniões que Vossa Excelência externava, uma das opiniões de imunidade de rebanho, o senhor emitiu 135 twitters sobre essa opinião. Segundo dados do portal Aos Fatos, esses twitters chegaram a ter 3,2 milhões de interações. Então, influenciou bastante, não somente influenciou ao presidente da República, mas trouxe influência à opinião pública. Só estou dando o dado de um dos twitters, que é esse Twitter sobre imunidade de rebanho, que corresponde a 14,8% de suas opiniões. Eu acho que Vossa Excelência confirma que exerceu influência, dialogava frequentemente com o presidente da República e, na oportunidade, não sei se Vossa Excelência ainda tem as mesmas opiniões, mas na oportunidade externava essas opiniões que estavam presentes nas redes sociais de Vossa Excelência. Senador, eu posso lhe dizer o seguinte, eu tenho uma rede social que cresceu muito, inclusive depois que eu saí do Ministério, né? Não foi nem como ministro, né? Em função de opiniões que eu tenho e que as pessoas que me seguem concordam, e tem os que me seguem só para me ofender também, tem de tudo, né? Vocês também Nós todos isso temos nas redes de vocês. Então, o que eu posso dizer é que eu sou um deputado, senador. Eu sou um deputado como outros. Já viu as fotos do presidente? Já viu o deputado Hélio? Quantas vezes está com ele? O Hélio visita o presidente muito mais do que eu. Eu não vou no Palácio da Alvorada, eu não participo de lives com o presidente. Olha quantas pessoas participam de lives com ele. De vez em quando eu falo com ele, qual é o problema? Se eu fosse tão influente assim, eu estaria em outra situação. Eu tô dando opiniões sobre o que eu acredito, porque eu vivi. Senador. Não, perfeitamente. Eu vivi. Mas veja, deixa eu lhe dizer, eu não estou subestimando a vossa opinião. Ao contrário, eu estou superestimando e estou dizendo que essa opinião teve influência direta sobre o presidente da República. E Vossa Excelência, nós todos somos parlamentares, temos seguidores que argumentam em nosso favor e contra-argumentam nas redes sociais. Vou aqui, por exemplo, citar uma dessas argumentações e contra-argumentações em um Twitter de 20 de dezembro de 2020. No espaço de tempo que dura uma pandemia, não ocorrem mutações significativas num vírus pandêmico. Portanto, até que se prove o contrário, não existe uma nova pandemia de um coronavírus mutante. Um seguidor seu, divergindo, disse: doutor Osmar, tenho uma dúvida. Esse repique das infecções, o senhor acha que pode durar muito tempo?
Mas o Hélio Negão acompanha o Bolsonaro por questões nutricionais, né? Ele deve ser ali a ama de leite do Bolsonaro. Essa crítica de contágio para chegar logo na imunidade de rebanho, 85% a 90% da população. No geral, estaríamos perto de 80%, os já infectados, mais os que têm imunidade prévia. Assim, estaríamos na reta final da pandemia, que se deve resolver em semanas, né? Então, o cidadão divergiu de sua opinião, o senhor sustentou a vossa opinião sobre a tese da imunidade de rebanho. O que nós estamos concluindo é que, de fato, e pelos encontros que Vossa Excelência teve com o presidente, essa opinião, de alguma forma, afetou, influenciou o presidente da República. Se Vossa Excelência, inclusive, destacou isso aqui, Vossa Excelência disse que o vírus vivo, só me corrija se eu estiver errado, o vírus vivo é melhor que o vírus morto. O senhor tem essa convicção? Senador, o senhor está colocando uma coisa que eu não disse. Eu disse que a formação de anticorpos... Me permita, porque foi um trecho de vossa declaração na preliminar aqui. O momento em que o vírus... os anticorpos que um vírus vivo forma, como ele é muito mais agressivo que o vírus morto, né? Ele forma muito mais anticorpos. Isso é um raciocínio lógico, né? Que um vírus morto. Eu não estou recomendando as pessoas se contaminarem. É essa a ilação que vocês estão tentando fazer aqui, que eu estou recomendando. Eu defendo a vacina, defendo a proteção individual, defendo a proteção do grupo de risco, que não foi feita pelos governos estaduais. Eu defendo sempre se fez em todas as pandemias, não é as pessoas se contaminarem livremente. Isso é um absurdo, isso não existe, né? O que a imunidade de rebanho é, senador, é o resultado final, ela não é uma estratégia nem uma tese. É importante deixar claro isso. O senhor falou que sobre a Coreia e o Japão, que foram exemplos bem-sucedidos no enfrentamento à pandemia. O senhor não acredita que isso se deve, entre outros assuntos, entre outras medidas, ao fato de lá ter testado mais? Sim, eu considero. Acho que a testagem é muito importante. Nós oferecemos para o governador do Rio Grande do Sul, conseguimos 1 milhão de testes. E o governador não se importou muito com isso. Deve ter usado lá os testes. O governo federal ofereceu. Trocar os testes, trocar o lockdown e a quarentena e as bandeiras pretas e vermelhas por uma testagem maior, que não aconteceu. Perfeitamente. Neste caso, então, é mais uma razão do fracasso no Brasil, porque nós testamos pouco. Testamos muito pouco. Fomos um dos países que menos testou, segundo dados de diferentes instituições, inclusive da Organização Mundial de Saúde. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor disse, ainda sobre a chamada imunidade de rebanho, Vossa Excelência tem algum exemplo de algum vírus que foi embora por imunidade de rebanho, por infecção? Todos os vírus vão embora por imunidade de rebanho. O influenza está aqui há mais de 100 anos. Não. Imunidade de rebanho, surto, nós estamos falando de surto epidêmico, surto pandêmico. É isso que nós estamos falando. Aí as notícias que eu tenho é que o único vírus que foi contido, foi pela vacina, foi a varíola. 200 anos. 200 anos de vacina. Pela vacina. 200 anos de vacina. Perfeitamente. 200 anos de vacina. Então, nós não podemos esperar 200 anos de vacina. O que eu estou dizendo é o surto, senador. O surto é quando rapidamente aumenta o contágio, exponencialmente, aumenta uma quantidade enorme de pessoas contaminadas todo dia e depois diminui e termina. Isso é um surto epidêmico. O vírus não desaparece, o H1N1 tem até hoje. Não, nisso aí temos acordo. Agora, acaba os vírus antecedem os humanos e conviverão depois de nós, inclusive. E acaba, sim, é isso que vai acontecer. E o que o vírus faz, esse surto, é que nós precisamos terminar. Nós temos que terminar o surto. É a quantidade de casos novos por dia. Que será com a vacina. Com a vacina, e vai somar a vacina para fazer o percentual necessário para terminar quem já se contaminou também, sem querer contaminar. Doutor Osmar, o senhor conhece, obviamente, a ADI 6341, é porque Vossa Excelência falou aqui várias vezes da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre governadores, prefeitos e a responsabilidade da União. Vossa Excelência muito bem conhece a decisão da ADI 6341. Perfeitamente? Eu não sei se esse é o número, eu não tenho ideia, mas se é o mesmo assunto... Tá, então me permita fazer... Veja o que diz
o relator, o ministro Marco Aurélio, e foi decisão da maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal. A diretriz constitucional da hierarquização constante do caput do artigo 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único dentro de cada um deles. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979 de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8080 de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento, repito, grifo nosso, o exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da Federação na realização de serviços da saúde. Nem poderia. Afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esse serviço. Me parece que a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal é no sentido da consagração do princípio constante na Constituição que o direito à saúde, o dever do Estado em oferecer saúde e o direito a todos à saúde é matéria concorrente da União, dos Estados e dos municípios. Só para restar claro, e falo isso já para concluir, senhor presidente, que a decisão do Supremo me parece claríssima em não inibir a atribuição de ninguém. Ao contrário, clarear qual é a contribuição, qual é a atribuição e a responsabilidade de cada um dos entes federados, União, Estados e municípios. E o próprio relator, no texto da decisão da ADI, fala da competência e da responsabilidade da União. Por fim, assim só, doutor Osmar Terra, o deputado federal, o médico é o senhor, mas me permita aqui, eu posso falar como historiador. Eu recomendo a leitura de uma obra chamada Bailarina da Morte, da Heloísa Starling e da Lilian Schwartz. É uma obra sobre a pandemia de 1918. E nessa obra, essas duas mais conceituadas historiadoras do país, num resgate histórico, fala da chegada da dita gripe espanhola, que o nome inclusive é indevido, né, da influenza no Brasil, e elas destacam na obra o seguinte: os médicos e a ciência diziam que com a chegada daquele vírus era necessário medidas de isolamento. Em 1918, o governo da época, os governos locais, os políticos que foram contra essas medidas. Só depois, quando o vírus se expandiu, é que começaram a ter as primeiras medidas de isolamento. Não sem antes, alguns advogarem que o remédio para enfrentar a influenza era um tal de quinino, alguma coisa parecida com hidroxicloroquina. Lembra aquela história, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para. Para concluir, senador. Então, muito obrigado. Eu queria só fazer uma referência a esse último texto, acho que é muito interessante esse livro. Eu também li a história dos vírus, né? Que conta a situação da gripe espanhola. O que se fez sempre nas pandemias, nas epidemias, senador, foi isolar os doentes e os mais vulneráveis. Não isolar as pessoas sadias, né? Não pode isolar as pessoas sadias. Não tem como. Alguém tem que trabalhar, senão morre todo mundo de fome. Alguém tem que fazer alguma coisa, senão a espécie humana desaparece, né, numa pandemia. Então, o isolamento dos doentes idosos é, sim, importante, eu reafirmo isso. O que não é inteligível, né, é a gente ter uma quantidade enorme de pessoas com o seu comércio fechado, com tudo fechado, trancado em casa, em condições de produzir, de falar, de fazer as coisas andar, enquanto outros setores da economia estão bombando. Nós devemos não está quebrado o país ao agronegócio. O agronegócio tem 37% dos postos de trabalho. Deputado Osmar, só para dar andamento aqui. Obrigado.